Que bom podermos, mais um dia do Senhor, no findar desse dia, estarmos juntos para prestar o nosso culto a Deus, para descansarmos no Senhor, também das nossas obras, dos nossos fazeres cotidianos. E nesse instante nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 2, irmãos. Nós estaremos lendo o finalzinho do capítulo 2, a partir do verso 23, e vamos entrar no capítulo 3 até o verso de número 6, na narrativa do texto de Marcos. Todos encontraram? A minha versão é a ARA, e o texto bíblico diz assim, peço que os irmãos acompanhem atentamente. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito nos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Até aqui, irmãos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós estamos diante de Ti, em Tua presença, Senhor, nesse ajuntamento solene do Teu povo. De fato, nós já ouvimos a Tua palavra e ela já falou ao nosso coração quando lida, ó Deus, e também respondida por nós. Nesse instante, de maneira especial, pedimos que fale conosco através da exposição desse texto. Tu sabes das nossas limitações, sabes daquilo que necessitamos ouvir como Tua igreja. Pedimos, Senhor, que mais uma vez, por Tua graça e misericórdia, fale conosco, nos corrija, nos anime, ó Deus, renove as nossas forças e nos instrua, Senhor, pelo poder da Tua palavra, aplicada a nós pelo Teu Santo Espírito. Essa é a oração que fazemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. O servo que traz descanso. De fato, irmãos, nós vivemos em um tempo em que a parte da nossa sociedade ela relativiza algumas verdades que são fundamentais. E essa é, inclusive, a prerrogativa do relativismo, é relativizar aquilo que é basilar, aquilo que é fundamental. De repente, aquelas verdades que nós sempre tivemos como estruturais da nossa sociedade, das nossas famílias, inclusive da Igreja do Senhor, agora passam a ser relativizadas por um determinado grupo de pessoas que muitas vezes estão dentro das igrejas. Por outro lado, dentro das igrejas e também fora delas, existe um outro grupo, um grupo de pessoas que a gente poderia chamar até de um pouco mais de conservadores, né? Não no sentido comum, mas há algumas pessoas que têm uma visão até mais dualista sobre a vida, como aquele poema de Cora Coralina, salvo engano, ou isto ou aquilo, não lembro se é ela de fato, a autora, Cecília Meirelles.
E aí, meus amados irmãos, é uma visão dualista, ou isso ou aquilo, não existe um caminho do meio, ou você está em cima ou você está embaixo, ou é dia ou é noite, né? É uma visão capenga sobre a realidade, e essas pessoas tendem a observar a religiosidade e a vida cristã como meramente uma moral a ser cumprida, regras a serem cumpridas. Um determinado tipo de roupa, determinados tipos de rituais, determinadas formas de falar, que nós chamamos de evangeliquez, buscando nessa moralidade, nessas coisas, alcançar algum tipo de virtude para si mesmas, né? Por um lado, existem essas pessoas. Do outro, aquelas que relativizam tudo, até acham que são mais inteligentes, mais capazes, porque têm a mente aberta, né? De repente se julgam até mais evoluídas. O tempo mudou, as coisas mudaram. Nós ouvimos essas frases por aí. E nós lidamos com esses dois grupos de pessoas. Notem que ambas as visões partem do pressuposto de que eu posso fazer algo para avançar moralmente, eu posso fazer algo para encontrar o favor de Deus, eu posso fazer algo para, de fato, demonstrar que eu sou diferente dos demais. Nós que somos crentes em Cristo, somos, de fato, diferentes. Somos cristãos, irmãos. E nós não vivemos nessa corrida ou escolha de isto ou aquilo o tempo todo. Pelo contrário, nós não precisamos fazer algo para ser aceitos por Deus. Nós, na verdade, precisamos confiar tão somente na obra que o servo fiel, que é o nosso Cristo, realizou. E descansar nesta obra. Descansar naquilo que Cristo fez por nós. E esse, de fato, é o tema que nós iremos tratar hoje. A ideia de que nós precisamos descansar no Senhor. Se vocês olharem de volta para o capítulo 1 desse livro de Marcos, vocês vão ver como Jesus está ativo o tempo todo. Depois do seu batismo, ele foi tentado. Depois ele volta para a Galileia, convoca os seus discípulos. Depois cura um endemoniado, cura a sogra de Pedro. Depois vai realizar outras curas. Jesus vai orar, cura o leproso, como nós vimos na semana passada. Depois, se vocês olharem aí, o ministério de Cristo é intenso. É trabalho atrás de trabalho. Mas trabalho exige de nós uma outra coisa. O que é que o trabalho exige de nós? O descanso. E o texto que nós vamos tratar hoje à noite é exatamente sobre a visão necessária ou a visão correta sobre o descanso. E eu não estou falando apenas do descanso dos nossos corpos depois de um longo dia de trabalho ou depois de uma semana intensa de trabalho, que é de fato necessário, mas eu estou falando do descanso da nossa alma. Você não é só corpo. Você é corpo e alma. E assim como o seu corpo precisa trabalhar, a nossa alma também trabalha. E assim como o nosso corpo precisa de descanso, a nossa alma também precisa descansar. Quando nós falamos em descanso, a palavra no hebraico é Shabat, que na versão, para o português foi traduzida como sábado. E facilmente a gente associa Shabat a sábado e sábado o dia da semana. Mas, na verdade, o princípio que o Senhor está estabelecendo, e Ele estabelece desde a criação, é que, além de trabalhar, nós precisamos também de Shabat. Nós precisamos descansar. Precisamos descansar o nosso corpo, precisamos descansar a nossa alma, e com base nesse texto, buscaremos encontrar o verdadeiro sentido dessa palavra, ou desse descanso. A necessidade que temos de descansar na obra deste que é o servo que traz descanso. Em primeiro lugar, irmãos, vamos observar o falso entendimento que os fariseus daquele tempo tinham acerca desse descanso e que muitas vezes nós também temos. Observe o verso 23 a 26 do capítulo 2 de Marcos. Diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos a passarem colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados?
Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para o que é que os discípulos estavam fazendo. Eles vinham ao longo da semana trabalhando juntamente com o Senhor, e no sábado, 7º dia da semana, que era o dia do descanso na antiga aliança, esses homens estão se dirigindo até a sinagoga e no meio do caminho vão passando pelas plantações. E no meio dessas plantações, eles estavam retirando algumas espigas, provavelmente de trigo ou de alguma outra iguaria da época, né? Algum outro vegetal, não necessariamente o milho, a gente associa imediatamente ao milho, né? Mas o fato é que eles estavam coletando e comendo. E aí os fariseus, eles vão acusá-los de estarem trabalhando. De fato, a lei de Moisés dizia que era proibido trabalhar no sábado. Se vocês voltarem lá para Êxodo, capítulo 20, quando vai tratar do 4º mandamento, que é sobre o descanso, a palavra do Senhor proíbe, né, o trabalho. E não apenas o Senhor trabalharia, o homem deixaria de trabalhar, mas os seus filhos, as suas filhas, os seus animais, os seus servos, todo mundo trabalhava, porque nesse dia é o dia do descanso. Não era apenas uma parada do trabalho, não era apenas o final de semana, como nós muitas vezes tratamos, mas era um ato de confiança de que o Senhor, que criou todas as coisas e olhou para a sua obra, e tendo completado essa obra, agora descansa, é também aquele Senhor que tudo sustenta. E como criaturas de Deus que nós somos sustentados também pelo Senhor. E descansar no 7º dia significava exatamente isso, apontava para a confiança necessária na obra da providência de Deus. Mas os fariseus, que foi um grupo que surgiu para combater os pensamentos gregos que tomavam a sociedade hebraica naqueles tempos, ou judaica naquele tempo, que estava sob o controle do povo grego e depois, posteriormente, dos romanos, os fariseus surgiram para trazer novamente uma espécie de reforma naqueles dias. O problema é que eles trouxeram também uma interpretação muito radical da palavra de Deus, de forma que eles tinham 39 regras e que proibiam qualquer tipo de atividade no dia do sábado. Se vocês olharem, eles no capítulo 3, eles vão ficar de olho em Jesus, se Jesus vai curar no sábado. Porque eles proibiam isso. Não era a lei de Moisés, isso não estava descrito na lei de Moisés. O problema não era a lei, o problema era como esses homens legalistas criaram regras contra eles mesmos. E muitas vezes, meus amados irmãos, na nossa cristandade, ou na nossa forma de enxergar o cristianismo, nós vamos colocando regras na nossa fé, colocando regras na palavra de Deus. Ou para nos apropriarmos dela como legalistas, só é crente, só serve a Deus quem segue essa regra aqui que nós mesmos estabelecemos. Ou para relativizar a palavra de Deus. E aí é o outro extremo, pessoas que, tudo pode, dá para fazer qualquer coisa. Isso é besteira. E como eu falei, nós não nos encaixamos em nenhum grupo e nem no outro. Porque nós somos aquele grupo que obedece o que está ordenado na palavra de Deus. E, meus amados irmãos, observem que eles acusam os discípulos de Cristo de estarem trabalhando, muito embora aquela ação não se caracterizasse como um trabalho. Mas essa concepção equivocada deles ainda vai mais além. Observe no capítulo 3, do verso 1 ao 4, quando Jesus entra na sinagoga, na reunião, no culto daqueles dias. As pessoas já pararam para observar, diz o verso de número 2, né? E estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado.
Eles tinham criado as regras para limitar até o próprio Deus encarnado, para limitar a vontade soberana de Deus e o poder de Deus, porque, de fato, só Deus pode curar. E aí, meus amados irmãos, a grande lição para nós é que a nossa compreensão sobre o nosso descanso no Senhor também está equivocada. E é sobre isso que nós precisamos aprender, meus amados irmãos. Porque, veja, Jesus vai confrontar aqueles homens. Na primeira vez que Jesus vai confrontar, ainda fora, na sinagoga, na cena com os discípulos, ele vai trazer à memória daqueles homens uma ação que Davi fez, que eles considerariam ilícita, mas que eles teriam que respeitar, porque se tratava de Davi. E agora, dentro da sinagoga, Jesus disse, no sábado, no dia do descanso, o que é que nós devemos fazer? O bem ou o mal? E quanto à vida, nós devemos dar a vida ou tirar a vida? Observe que eles não respondem nada, eles ficam em silêncio. Porque, no fundo, eles sabiam que aquelas regras, aquele conjunto de regras, não valia de nada. Mas vai ser revelado, na verdade, a dureza do coração daqueles homens. Nós também entendemos errado o descanso. Aliás, muitas vezes nós nem descansamos. E eu não estou falando apenas daquelas pessoas que vivem em prol do trabalho. Correm o tempo todo atrás do trabalho, achando que é a força do seu braço, achando que são as suas capacidades, que é o seu esforço que vai trazer o seu crescimento, que vai trazer riqueza, que vai trazer posse, que vai trazer o sustento do seu lar. O salmista disse que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. E nós precisamos aprender a descansar. Nós vivemos assim, correndo contra o tempo, correndo a favor do trabalho, labutando pelo pão que alimenta o corpo, mas nós não descansamos a nossa alma. Afinal, o que é esse descanso da alma? Porque, meus amados irmãos, sem esse descanso, nós encontramos as nossas almas assim, como estão muitas vezes, em profunda angústia, desanimados, cansados, achamos tempo e disponibilidade para tudo, menos para descansar no Senhor. Então, nós criamos as nossas próprias regras e achamos que nessas regras nós vamos encontrar algum tipo de descanso. Procuramos pelas experiências emotivas nos cultos. O culto só é bom se a gente chora. Deus só fala comigo se eu me arrepio. Nós vamos procurando essas emoções porque, na verdade, as nossas almas estão sobrecarregadas e achamos que nas sensações nós vamos encontrar refúgio para a nossa alma. Outros vão procurar nas redes sociais, aqueles homens que falam em nome de Deus e ficam nas redes sociais procurando por uma palavra de Deus para falar comigo. Outros tantos vão atrás dos profetas aí. Inventam meios de aliviar a sua própria mente, achando que, por exemplo, vir à igreja de vez em quando, ou ajudar alguém esporadicamente, vai trazer algum tipo de favor e de descanso à nossa alma. E não vai. Não há descanso, meus amados irmãos, na nossa obra. Não há descanso quando nós labutamos para conquistar, sobretudo para conquistar a salvação. Não há descanso quando nós corremos o tempo todo e não nos voltamos para o Senhor. Agora, veja como Jesus vai corrigir o falso entendimento deles. Em primeiro lugar, no verso 27 do capítulo 2, Jesus diz assim, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que é que Jesus está fazendo aqui? Está trazendo os escritos antigos. Onde foi estabelecido o sábado? Vocês lembram? Na criação. Depois que o Senhor fez toda a sua obra, depois que Ele concluiu tudo aquilo que Ele havia decretado que criaria, Ele olha para a sua criação, Ele olha para a sua obra e Ele diz, tudo isso é muito bom. Não é bom apenas, é muito bom. E lá em Gênesis capítulo 2 diz, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A palavra lá é Shabat. Deus cansa? Deus fica cansado? Será que é isso que o autor, provavelmente Moisés, estava afirmando? Deus trabalhou durante lá os seus 6 dias da criação. No 7º dia ele estava muito cansado, aí sentou-se lá na montanha e foi descansar. Foi isso? Não. Esse descanso é aquele descanso quando a gente está iniciando uma atividade, termina o nosso trabalho, viu que aquilo que nós fizemos deu certo, ficou bom, aí a gente senta. A gente não precisa fazer mais nada. Eu não preciso mais, por exemplo, continuar limpando a casa já está limpa. Eu não preciso lavar mais roupa, todas as roupas estão limpas. Deus não trabalha mais porque tudo aquilo que Ele fez já está concluído. Então Ele estabelece um descanso. E lá a palavra do Senhor diz que Ele separou e santificou esse descanso. Não é um dia comum. E Cristo traz isso. Olha, não foi o homem que foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado e estabelecido para o benefício dos homens, para o benefício da nossa alma. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos descansar em Deus. Notem, eu ainda não falei o que é esse descanso, mas eu estou preparando para que vocês vão construindo juntamente comigo essa imaginação. O que é esse descanso? Será apenas sentar e repousar na minha casa? Deus estabeleceu o descanso, meus amados irmãos, depois de tudo muito bem feito. Ele separou um dia, santificou, esse dia é especial. Mas veja também o verso 28, diz: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Note, meus amados irmãos, esse descanso tem um Senhor. É o Filho do Homem. Nós vimos na semana passada, com o presbítero Gerson, essa expressão, Filho do Homem. É uma expressão que designa não apenas a humanidade de Cristo, mas a sua natureza divina. Esse descanso não é apenas uma parada das nossas obras, mas representa a bondade de Deus em nossas vidas e o favor e o cuidado do Senhor para conosco. Ele é o Senhor do descanso porque Ele também realizou um grande trabalho, muito bem feito e completo. Se por um lado nós precisamos descansar em Deus porque Ele concluiu a criação, por que nós precisamos descansar em Cristo? Qual é a obra de Cristo? A obra de Cristo é a nossa salvação, é a nossa redenção. E quando Ele estava lá na cruz, já nos seus últimos momentos, lá no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, está registrado assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Lá na cruz do Calvário, Cristo consumou o trabalho, Ele concluiu a sua obra, Ele concluiu o seu trabalho. E essa, meus amados irmãos, é a grande notícia para que a gente, de fato, possa descansar no Senhor. Porque nós não precisamos mais labutar pela nossa salvação. Nós não precisamos trabalhar por ela. Porque esta salvação já foi construída, conquistada, trabalhada por Cristo na cruz do Calvário. E Ele mesmo disse, tetelestai, está consumado. Não há mais nada a ser feito. O nosso dever agora, meus amados irmãos, é encontrar repouso no Senhor para as nossas almas. Repouso no Senhor para as nossas vidas. Trazendo aplicação para nós, o nosso descanso consiste tão somente em confiar que a obra do Senhor Jesus é completa. Eu não preciso de outros meios, eu não preciso do legalismo, de regras, para definir se eu sou salvo ou se eu não sou salvo. A evidência da salvação é a obra justificadora de Cristo em nosso coração. E uma vida de progressiva santificação. Porque não há eleito, não há crente, não há salvo que não manifeste as obras de santidade. E nisso nós precisamos acreditar também. Crente é santo.
Crente é separado, crente é diferente. Nem podemos ser os legalistas, nem podemos ser os relativistas. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 3, diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Todos nós que cremos em Cristo, meus amados irmãos, nós entramos nesse descanso espiritual, o descanso da nossa alma. E este lugar aqui, meus amados irmãos, quando nós nos ajuntamos no dia do descanso, que é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do nosso Senhor, o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o dia que os apóstolos passaram a se reunir, o dia em que João teve a revelação do Apocalipse, o primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor, não é um dia comum. É um dia que, quando nós estamos reunidos no culto solene ao nosso Deus, na presença espiritual de Cristo, nós somos fortalecidos, renovados, regenerados, temos a aliança do Senhor, mais uma vez, firmada em nosso coração. Não é um dia comum. Sim, a obra de Cristo, meus amados irmãos, é para o resgate da nossa alma. E ela foi uma obra consumada. Ele mesmo disse, em Mateus 11, 28 a 30, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qualquer outro lugar, meus amados irmãos, que vocês forem buscar descanso para a alma de vocês, vocês não vão encontrar, senão em Cristo. Porque somente Ele, que trabalhou por nós, é quem pode nos ofertar descanso. Somente Ele, que conquistou aquilo que para nós era inconquistável, pode nos dar, de fato, descanso. E o lugar que nós exercemos esse descanso é no culto. O Salmo de número 95, que nós lemos hoje pela manhã, e eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá, no Salmo de número 95, é uma conclamação, uma convocação ao culto a Deus. E o salmista, naqueles dias, já tinham essa compreensão. Ele diz assim, Salmo 95, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e grande Rei, acima de todos os deuses. Das suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem, dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. É uma convocação ao culto, mas é uma convocação ao descanso. Observe a partir de então, ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meus amados irmãos, aquele povo precisava cultuar a Deus no dia do descanso, no dia do culto. Contrariamente a isso, eles não puderam entrar na terra prometida. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, nessa noite, duras palavras, mas aqueles que não encontram descanso no Senhor, aqui e agora, não encontrarão descanso no Senhor na eternidade. Se não há alegria no seu coração em prazer, em estar reunido com o corpo de Cristo, comprado pelo sangue do Cordeiro, para cultuá-lo agora no tempo presente,
Não ache que você terá prazer em fazê-lo isso na eternidade. Porque, meus amados irmãos, nós tratamos esse descanso que o Senhor nos dá domingo após domingo, com tanta banalidade, de maneira tão superficial. Nós não pensamos nas bênçãos que vêm sobre nossas vidas, e que o servo perfeito foi quem nos deu esse descanso e conquistou esse descanso para nós. Que possamos, meus amados irmãos, encontrar deleite e prazer no dia do Senhor. É nosso dever, mas também nosso deleite. Para finalizarmos, irmãos, vamos observar esse servo que traz o descanso. Nós já vimos que no verso 28 ele diz assim, que o Filho do Homem também é o Senhor do descanso. Porque ele é o dono desse descanso, ele conquistou esse descanso. Mas veja, a partir do verso de número 3, meus amados irmãos, do capítulo 3. Diz assim: E disse Jesus ao homem de mão ressequida, vem para o meio. Verso 4 diz: Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Quando Jesus entra na sinagoga e os fariseus percebem que o homem que tinha a mão murcha, a mão encolhida, estava lá, eles passam a observar para ver se Jesus vai trazer a cura para aquele homem. Eles estavam doidos, tudo doido para Jesus curar naquele dia. Ele, não pode, você é um pecador. Mas Jesus é aquele que sonda e conhece os nossos corações. E ele chama aquele homem para o meio, para que todos o vejam. Jesus não queria expor a deficiência deles, não, viu, irmãos? Matthew Henry diz que Jesus faz isso para que os fariseus, aqueles próprios homens de corações endurecidos, legalistas, olhassem para aquele homem e tivessem misericórdia dele. Aí Jesus vai sondar o coração, Jesus vai provocar eles no dia do descanso, aqui no culto. O que é que a gente deve fazer? O bem ou o mal? A gente deve dar a vida ou deve desprezá-la ou tirar a vida? E eles ficam em silêncio. Isso indigna Cristo. O verso de número 5 diz: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Jesus ficou indignado com aquilo. Porque, na verdade, meus amados irmãos, aqueles homens apenas revelaram a dureza do coração. E Cristo ira-se com os nossos pecados e com a dureza do nosso coração. Nós muitas vezes não descansamos porque temos o nosso coração duro, irmãos. Temos o nosso coração murcho. A nossa alma murcha, ressequida. Então o Senhor traz restauração àquele homem, a sua mão é curada, e os fariseus vão conspirar com os herodianos para matar Jesus. Fariseus e herodianos eram rivais. Eles não eram amigos, mas eles vão se unir para tentar matar Cristo. Eu quero pular logo aqui para as nossas aplicações. Meus amados irmãos, o foco aqui não é a cura da mão daquele homem. Quando nós olhamos para os milagres de Cristo, nós não podemos olhar esses milagres apenas naquilo que foi feito externamente, que já é maravilhoso. Mas os milagres são sinais, eles apontam para algo espiritual. E como eu falei aqui agora há pouco, a mão daquele homem ressequida ou murcha apontava para uma realidade interna do coração daqueles fariseus. E que aponta para uma realidade interna do coração da igreja nos nossos dias. Temos, meus amados irmãos, não a nossa mão, mas a nossa alma murcha, ressequida, sem vida, sem movimento, sem alegria. E isso acontece por causa da dureza do nosso coração. Porque o pecado, ele faz isso com a nossa alma. Ele cauteriza a nossa alma. Nós nos habituamos a pecar. Nós nos habituamos a fazer o que é mal. Nós nos habituamos com os ressentimentos no nosso coração.
Nós nos habituamos com aqueles pecados corriqueiros que a gente vai cometendo no dia a dia, e a nossa alma vai murchando, vai perdendo a vida, vai perdendo o brilho, vai perdendo a vitalidade. Sim, a vida que foi conquistada por Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida juntamente com Cristo. O pecado, meus amados irmãos, ele murcha a nossa alma. E essa é a grande revelação de Cristo. Porque no dia do descanso a nossa alma é, como eu já falei, revitalizada. É regenerada, não no sentido teológico, mas é no sentido de trazer a vida novamente, reanimar. Trazer um novo ânimo. E o lugar é esse, quando nós recebemos a palavra do Senhor. Porque não há outra fonte de alimento para a nossa alma que não seja essa palavra. Não há outra fonte, meus amados irmãos, de crescimento espiritual para a igreja de Cristo que não seja a palavra. O próprio Jesus falou, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como então ser santificados se nós não temos a palavra do Senhor? Observem algumas coisas também. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês observassem qual é o dia da cura. Está óbvio, né? Foi o sábado, o 7º dia da semana, o dia do descanso. Qual foi o lugar da cura? A sinagoga, o lugar do culto, o lugar onde as pessoas se juntavam para cultuar a Deus. Qual é o poder curador? Quem foi o curador? O nosso Senhor Jesus Cristo. Pegaram essa? Deu para entender? O lugar para que encontrarmos a cura para a nossa alma é no dia do Senhor. É no dia do descanso. O lugar para encontrar a cura para a nossa alma é no ajuntamento do povo de Deus. É no lugar do culto. Porque Cristo está aqui espiritualmente. Por isso que o culto não é o lugar da nossa brincadeira, não é o lugar da nossa diversão, não é o lugar de nós fazermos aquilo que nós achamos que dá para fazer. Cristo está aqui, trazendo cura para a nossa alma, trazendo libertação para os que estão oprimidos, trazendo luz para aqueles que estão em trevas, trazendo descanso para os que estão cansados, trazendo alegria para os que estão entristecidos. E esse, meus amados irmãos, essa é a visão correta acerca do descanso. Porque senão nós vamos tratar o dia do Senhor como mais um dia. Nós vamos tratar o culto como mais um lugar que a gente vai para ver um bando de gente. É um lugar que nós vamos sem trazer a nossa alma, sem preparar a nossa alma, o nosso coração. Quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, nós nem nos preparamos para vir ao culto. A gente vai encontrar uma autoridade, a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente vai encontrar um paquera, um futuro namorado, uma futura namorada. A gente se empiriquita todinho, se prepara, pensa sobre aquilo, não sai da nossa mente. Ficamos ansiosos. Mas o dia do Senhor a gente não faz isso. Apesar de estarmos diante daquele que é o nosso Criador, que é o nosso resgatador, o nosso Redentor. Aqui, meus amados irmãos, nós podemos encontrar as bênçãos do descanso, cura para a nossa alma ressequida e infrutífera, o poder vivificador e santificador de Cristo por meio da sua palavra. E é claro, meus amados irmãos, iremos enfrentar as dificuldades por causa disso. Mas nós devemos amar o dia do Senhor. Nós devemos descansar no Senhor. Nos preparar para isso. Um dos nossos símbolos de fé, que é o Catecismo Maior, para falar sobre o dia do Senhor, ele diz assim: como é que nós devemos santificar esse dia? Como é que eu devo separar esse dia? Porque a palavra do Senhor nos orienta a isso. E a pergunta 117, ela responde essa questão.
Ele diz assim: o sábado, ou o dia do Senhor, que nós chamamos de domingo, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. É o dia de a gente descansar, irmãos. É um dia que a gente para o nosso trabalho. É um dia que a gente para a nossa correria do dia a dia. É o descanso do corpo, mas também da nossa alma. Não somente de tudo quanto é pecaminoso, mas até de todas as ocupações e recreios seculares, que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo o nosso deleite, passando por todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e de misericórdia, nos exercícios públicos e particulares do culto de Deus, para este fim havemos de preparar nosso coração e com toda previsão, diligência e moderação dispor e convenientemente arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para esses deveres no dia do Senhor. O que é que ele está dizendo aqui? No final das contas, não é um dia comum, é um dia que a gente separa. Santificar tem dois sentidos, né? É melhorar, né? Sermos santificados pelo Senhor, mas é separar para uma finalidade. E esse dia é o dia que nós separamos com a finalidade. Qual é a finalidade nossa aqui hoje, irmãos? É cultuar o nosso Deus. É servir ao nosso Senhor. E isso envolve, da nossa parte, planejamento. Não envolve planejamento? Se a gente vai viajar, a gente tem que pensar o horário que a gente vai chegar. A gente tem que pensar a roupa que a gente vem. A gente tem que preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Para entrarmos na presença do Senhor. Não é que é esse lugar, essa caixa de concreto, é o templo. Mas quando nós estamos aqui, reunidos, não é um lugar comum. Não é um simples ajuntamento. Espiritualmente falando, o Senhor está aqui. Por isso que a gente precisa, com diligência, como diz, e moderação, dispor todo o nosso tempo, arranjar os nossos negócios. O que é da segunda fica para a segunda-feira. Hoje é domingo. Hoje é o dia de descansar. E talvez por isso, irmãos, muito entre nós, não falo apenas da Igreja Presbiteriana de Solânia, mas nós como crentes, Igreja do Senhor, mundo afora, tem tanta gente doente. Tanta gente doente. Com ansiedade, com depressão, pela correria, pelo não encontro do descanso. Porque o Senhor, de maneira especial, santificou esse dia. Não é o dia da Igreja Presbiteriana de Solânia. Não é uma doutrina que nós inventamos. O Senhor santificou esse dia. Não é um dia comum. Você quer encontrar descanso? Busque descansar no Senhor. Descanse em Deus. Ele é aquele que labutou e conquistou o descanso para nós. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos confessar ao Senhor que muitas vezes nós não temos deleite e alegria em Ti. Porque, Senhor, preferimos nos darmos em diversas outras tarefas, principalmente no dia do Senhor, no dia do descanso. E negligenciamos, Senhor, esse presente que o Senhor mesmo nos deu. Que possamos, ó Pai, ter a nossa alma e o nosso coração transformado pela Tua palavra, para que possamos descansar no Senhor. Porque, de fato, Cristo já labutou por nós na cruz, trabalhou por nós e está consumado. Não precisamos mais trabalhar, mas precisamos, como disse o autor aos Hebreus, confiar e entrar nesse descanso. Ajude-nos, ó Pai, a ter alegria no dia do Senhor, a cultuar ao Senhor, a fazermos as obras de misericórdias que a Tua palavra nos ordena, a descansarmos das nossas tarefas e a cultuar ao Senhor. E que nessas coisas
possamos ter a nossa alma, Senhor, renovada, vivificada, restaurada, reanimada, Senhor, reavivada, pelo poder que emana, Senhor, do Teu Espírito atuando em nossos corações pelo poder da Tua palavra.